Boa noite. Boa noite. Hoje vamos falar um pouco aqui sobre a regra, a história e a quadra do voleibol. O Pedro vai falar pra gente um pouquinho sobre a história do voleibol. Tá. O vôlei foi criado em 1895 em Massachusetts pelo americano William Morgan, diretor de educação física da Associação Cristã de Moços na cidade de Holyoke, em Massachusetts. Naquela época, o esporte que era jogado era o basquetebol, só que ele era um esporte muito cansativo e não era muito praticado por idosos, porque era muito fadigante. Então, por sugestão do pastor Lawrence, ele pediu para o Morgan criar um jogo menos cansativo para que todos os associados pudessem jogar. Então ele colocou uma rede semelhante à de tênis, em uma altura de 1,98 m, sobre a qual a câmara de ar de bola de basquete era usada como bola, surgindo assim o jogo de vôlei. No início, o vôlei ele ficou muito restrito só naquela cidade e ao ginásio onde Morgan era diretor. Então, um ano depois, numa conferência no colégio Springfield, entre diretores de educação física dos Estados Unidos, duas equipes de Holyoke fizeram uma demonstração. Então, assim, o jogo começou a ter repercussão por Springfield e outras cidades de Massachusetts e Nova Inglaterra. O vôlei ele foi rapidamente ganhando novos adeptos, então ele começou a crescer no cenário mundial ao decorrer dos anos. Em 1900, o esporte chegou ao Canadá, primeiro país fora dos Estados Unidos, sendo posteriormente desenvolvido pelo México, China, Japão, Filipinas, entre outros países europeus, asiáticos, africanos e sul-americanos. E o primeiro campeonato mundial de vôlei disputado foi na Tecoslováquia em 1949, em Praga, que inclusive o vencedor foi a Rússia. Você gostaria de falar mais alguma coisa? O primeiro nome do vôlei dado era mintonete. Agora o Lucas vai estar falando pra gente um pouco sobre a história do vôlei no Brasil. Há diferentes versões sobre a introdução do vôlei no Brasil. Uma delas garante que o esporte foi praticado pela primeira vez em Recife. Por outro lado, o vôlei chegou no Brasil em 1916 ou 1917 pela Associação Cristã de Moços, a ACM. O voleibol brasileiro acumula 4 títulos olímpicos nas quadras, em 1992 e 2004, com a seleção masculina nos Jogos Barcelona e Atenas, em 2008 e 2012 com a seleção feminina em Pequim, em Londres. Nas areias, 2 medalhas de ouro foram conquistadas, no feminino em Atlanta de 1996 com Jaqueline e Sandra, e no masculino em Atenas de 2004 com Ricardo e Emanuel. Mais alguma coisa que você quer acrescentar? O Bernardinho tem mais de 30 títulos importantes em 22 anos de carreira como treinador. Vamos receber agora 2 convidados acadêmicos em educação física. O Jonas vai explicar pra gente um pouquinho sobre as regras do vôlei. Regras básicas do vôlei. Para dar início ao jogo são necessários 12 jogadores, divididos igualmente entre 2 equipes. Essas equipes ficam divididas por uma rede instalada no meio da quadra. É iniciado por qualquer um dos times que estiver com o saque. Feito o saque, as equipes devem se organizar para evitar que a bola do adversário caia na quadra e marque pontos, onde são permitidos apenas 3 toques na bola, para então arremessá-la ao outro lado. É permitido ressaltar que o jogador pode sim encostar na rede, desde que não interfira no andamento do jogo. Caso aconteça, o ponto é da outra equipe, além do que, mesmo jogando, não pode dar mais que 2 toques seguintes na bola, exceto no caso do bloqueio. No vôlei é disputado uma melhor de 5 sets. No caso de haver empate 24-24, vence a equipe que abrir 2 pontos de vantagem. Ou seja, vence o jogo quem alcançar o primeiro 3 sets. No caso de haver empate em 2 sets, 2-2, a partida é decidida em um set decisivo chamado tie break. Agora a gente vai estar ouvindo um pouco sobre a quadra. A primeira quadra do vôlei tinha as seguintes medidas: 15 por 24 de comprimento por 7,62 de largura. A rede tinha
0,61 o comprimento era de 8,23, sendo a altura de 1,98. A quadra atual é 18 por 9 e 3 da linha do ataque. A rede deve ter a altura de 2,43 masculino e 2,24 o feminino. A circunferência da bola deve ser de 65 cm a 67 cm, de 2,60 a 2,80 a grama da bola. E assim finalizamos nossa videoaula sobre o vôlei. Boa noite. Boa noite.